Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós somos o podcast Espírita Freestyle. Não somos freestyle porque fugimos de Kardec. Somos freestyle porque falamos sobre qualquer assunto, de qualquer tempo, à luz dos textos de Kardec e a nossa própria luz, né? A pouca luz que nós temos, nós a utilizamos. Estamos aqui com o nosso querido Amaury Santana, nossa querida Isabelle Mendonça. Como é que vocês estão? Olá, Olá, Daniel. Olá, Isabelle. Olá, pessoal. Estamos aqui, firmes e fortes, com mais um tema da atualidade, à luz de Kardec e à luz da doutrina espírita. olá, gente, tudo bom, Dani? Tudo bom, Maureen? Então, estamos aqui mais uma vez, nosso terceiro episódio. Vamos aí debater à luz de tudo que a gente consegue pensar. Perfeito. Nós decidimos conversar sobre as pandemias, né? Assim, nós vivemos há 2 anos, 2, 3 anos, a epidemia, a pandemia do coronavírus, algo que ocorreu à nossa época, que, enfim, foi algo traumático para muitas pessoas e que foi algo que nos marcou e que até hoje tem reflexos na nossa sociedade, na nossa economia, nas nossas formas de tratar, na nossa forma de pensar, né? E, vez ou outra, nós voltamos a falar sobre esse tema tão interessante, interessante no sentido de despertar interesse, não que é legal, necessariamente, e tão importante para que a gente possa refletir qual é o objetivo de Deus, segundo a doutrina espírita, que permite que coisas assim, né, que tragédias dessa forma ocorram no nosso dia, né, no nosso cotidiano, na nossa vida, né, tantas pessoas desencarnaram, tantas pessoas tiveram entes queridos que desencarnaram, né, tantas ações para o bem e para o mal a respeito da, da epidemia, da pandemia do coronavírus, e cá estamos para buscar refletir um pouco sobre este tema. Quais são as considerações iniciais de vocês sobre isso, começando com a Bela, depois indo para o Amaury? Então, a notícia que eu vi ontem sobre o tema, né, que finalmente a OMS ela nos considera livre dessa pandemia, né? Não quer dizer que não existam mais casos, mas passamos aí uns 3 anos, acredito, como tu disseste, né? Com essa situação de muita morte, de um sistema de saúde que percebemos a nível mundial, né, que não funciona, tem muitas falhas, né? Nós dois que trabalhamos em hospital durante o período mais crítico da pandemia, a gente percebeu isso. Então, foi realmente um período que veio ceifar muitas vidas, né? E de todas as idades, não é como algumas pessoas gostam de colocar que apenas uma faixa etária, né, era o risco, mas foram várias mesmo. Realmente, a pandemia afetou, né, toda a humanidade. E eu acredito que aqui no Brasil ela afetou mais e, assim, a médio e a longo prazo vai ficar para sempre no imaginário popular, né? Ao contrário de vocês que vivem na Europa, a Europa já passou por várias pandemias, né? A peste negra, passou por duas tragédias no século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e no Brasil nós não tivemos nada tivemos algo parecido, que foi a gripe espanhola, mas em matéria de impacto na sociedade cultural, não vai se comparar com a Covid-19. Então, isso aí vai afetar muito, né, no nosso imaginário, também questão de mortes também, pessoas que perderam seus parentes, crianças, jovens que ficaram órfãos, tudo isso teve e está tendo impacto muito grande. Pessoas que ficaram sequeladas, ainda hoje sofrendo as sequelas da falta de memória, alguns problemas neurológicos, né? Porque a Covid afeta o sistema nervoso. E isso vai afetar, está afetando a nossa sociedade, né? E através da doutrina espírita vamos dar um esclarecimento, uma luz a respeito de tudo isso que está acontecendo, né? E isso que aconteceu e que
ainda está trazendo os reflexos. Exatamente. Pois é, interessante. E como eu disse no começo, né? A gente vai tentar investigar por que que Deus nos permite passar por essas coisas. E aqui no O Livro dos Espíritos, nós temos o texto a respeito das leis morais. É a terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Das leis morais. O capítulo 6 fala lei de destruição. E no item 2 tem os flagelos destruidores. O que é que são os flagelos destruidores? Ao meu ver, flagelo destruidor é tudo aquilo que causa impacto destruidor na sociedade e no ser, né? É, enfim, exemplos de flagelos destruidores além das pandemias. Diga, Maurício, Interessante você está que, com algo na ponta da língua, eu percebi. Diga, diga, diga. interessante que o flagelo, a origem da palavra flagelo, é aquele chicote romano que tinha uns ferrinhos nas pontas, que era justamente para cravar mesmo nas costas da pessoa, né? Usa a palavra flagelo. É para Foi machucar utilizado com em Jesus, força, né? né? É, É para machucar com força, com gosto, né? com gosto. Foi utilizado em Jesus, né? Pelos Pois romanos. é. Pois é, como diriam as nossas mães, né? Não chore, senão vai chorar com gosto. Vai apanhar para chorar com gosto, né? E é isso. Os flagelos destruidores. É a pergunta 737 no Livro dos Espíritos. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? É justamente a pergunta que fizemos no início, né? Qual é o objetivo de Deus colocar em nós coisas que a gente passa dessa forma, né? Epidemias, tsunamis, vulcões, guerras, as próprias guerras, né? Enfim, é a resposta dos espíritos. Para fazê-la progredir mais depressa, já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Interessante, né? A primeira frase, para fazê-la progredir mais depressa. Por quê? Porque toda vez que a gente sofre, sempre que há um obstáculo na nossa vida, na existência, nós nos esforçamos para tentar ultrapassar. E esse esforço causa em nós um progresso, por menor que seja. A nossa necessidade, assim, a nossa, esse momento de sair da nossa zona de conforto, vamos colocar assim, faz a gente olhar um pouco para a vida de todos, não para a nossa, né? No momento de pandemia. Nós fomos obrigados, pelo menos com a pandemia do Covid, a cuidar da saúde do outro, né? Porque, assim, começamos com as faixas etárias que eram mais em risco, né? E que se as que tinham menos risco ficassem a transitar e depois entrassem em contato com as de maior risco, a gente poderia transmiti-las as doenças e elas podiam vir a óbito. Foi uma tentativa, não vou dizer que foi um super sucesso, de você também olhar um pouco para a vida dos outros, assim, de você, as pessoas, né, se preocupando em, pô, vou fazer a feira para o meu vizinho, porque ele tem que ficar mais em isolamento do que eu posso ainda ir ao supermercado, né, quando a gente pensou que o mundo nunca, nunca, como estávamos na aula, o mundo nunca iria parar, nunca ia haver um momento que fizesse o mundo inteiro parar. E aí veio a pandemia e a gente ainda tentou protelar, não, não precisa tudo fechar, não precisa tudo fechar, e tudo fechou. E a gente teve que cuidar um pouco além de nós, dos outros, né?
Foi um momento de ruptura, né, na nossa sociedade, né, que a humanidade já passou por várias rupturas, né. Isso foi necessário para que acontecesse um certo alavancar espiritual, né, espiritual e questão do progresso mesmo da sociedade, né. Quantas coisas mudaram na nossa sociedade, né, que é o nosso novo normal, a questão de cultura, a questão da visão da saúde, você cuidar mais da saúde, da saúde dos cidadãos de um determinado país. Tudo isso afetou muito e vai ter reflexos ainda ecoando na nossa sociedade, né, no nosso planeta, né? Isso é Exatamente. muito interessante. Vamos voltar lá no texto para a gente refletir um pouco mais, né? Os espíritos dizem, né? Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. Eu estava lembrando, né? O quanto que muitas vezes a gente fica numa expectativa muito alta a respeito do progresso. Que a gente gostaria que numa situação dessa todas as pessoas no mundo se conscientizassem. Mas o que a gente via e o que a gente vê até hoje é que o progresso é lento e todos os indivíduos têm o seu próprio tempo, né? E que cabe a nós respeitar. Mas o fato principal é que aquilo cause em nós um certo desconforto e que esse desconforto nos ajude a crescer. Estava pensando, na época das Olimpíadas, um dos lemas da detentora dos direitos de transmissão dizia assim: Olimpíadas Tóquio 2020. Só que as Olimpíadas foram disputadas em 2021 justamente por causa da pandemia. Tóquio 2020, extraindo o melhor de nós. Aí eu estava a assistir a competição de skate e só crianças estavam disputando. Aí uma brasileira estava na disputa, a Fadinha, né? Esqueci o nome dela agora, mas o apelido era Fadinha. E eu estava lá torcendo para crianças caírem do skate. Ou seja, a Olimpíada não necessariamente extraiu o melhor, mas o meu melhor não necessariamente é o melhor para todos, ou é um melhor que beira a excelência ou a perfeição. O Barão de Cobertano deve estar se virando no túmulo, né? Quem é Barão de Cobertão, Mauri? O Barão que instituiu as Olimpíadas da Era Moderna, né? A partir do século XIX. Para unir Ele, os povos, né? ele dizia que o importante não é ganhar, é competir. Competir. O Dan levou Então um a frase pouquinho vem a daí, sério. né? O Dan levou um pouquinho a sério essa competição. Ele, poxa, mas podia o Brasil ganhar, essas meninas podiam cair e estava tudo certo. O pior que era assim, a pessoa ela não fica verbalizando que deseja isso. Mas no É, fundo, se um adversário daquele que você está torcendo cometer uma falha grotesca, tipo cair do skate, não precisa quebrar uma perna, quebrar uma cabeça. Cair, então, um pequeno deslize, né? Você comemora, né? Apesar de não ser justo. O bom seria o quê? Que todo mundo fizesse a sua volta, que competisse, que mostrasse o seu trabalho e que, porventura, aquele que você está torcendo vença. Ok, maravilha, né? Mas o bom seria que todo mundo fizesse o seu trabalho do começo ao fim, né? Mas eu coloquei esse contexto justamente porque, da mesma forma que essa ideia de a Olimpíada extrai o melhor de nós, a dificuldade não necessariamente vai extrair o melhor de todos ou vai transformar todos a um patamar que a gente gostaria que todo mundo ficasse unido, todo mundo junto, todo mundo se ajudando. Isso não vai acontecer no momento. E a evolução não é uma coisa cartesiana, né? Sempre momento de pânico, de pânico social, coisa assim, aquela pitada do cada um por si. Então, é como a gente vê até naquelas séries e filmes sobre apocalipse, zumbi, de pandemia, e tudo, de fungo e tudo mais. Tem gente que se ajuda e tem gente que só pensa em si mesmo, só pensa em tirar vantagem. Acontece também. também. Assim, essa, essas pandemias, né, eu acredito, esses ceifadores, como a gente
comenta, eles vêm, como a gente comentou, vêm tirar cada um da sua zona de conforto, mas não significa que realmente todos vamos chegar num patamar de tipo, agora todos estamos olhando para a vida do próximo, agora todos estamos nos preocupando com o próximo, não. Mas assim, traz a gente querendo ou não alguma reflexão, alguma. Algumas pessoas vão despertar, vão, outras não. Às vezes, como a gente comenta, poxa, né? Como é que um político dorme? A gente pensa, caramba, se eu tivesse que tomar essas decisões, se eu tivesse que conviver com essas certas coisas, meu Deus, eu não conseguiria dormir. Mas é porque a gente já tem uma consciência diferente. A nossa consciência é diferente. Daquela pessoa funciona de outra forma. Só que a gente tem dificuldade de entender. E, pô, mas como é que essa pessoa consegue? Não é possível e tal. Mas é possível, porque ele tá. As pessoas estão em níveis diferentes de despertar. Essa pandemia só veio, eu acho que não só a pandemia, como alguns outros problemas que nós tivemos, ou estamos a ter, né? Com a ascensão, né? A mostra, na verdade, porque isso já existia. A mostra de alguns grupos extremistas, né? De coisas que a gente esperava que já não existissem mais. Tudo isso está nos trazendo, está jogando na nossa cara de tipo, e aí, o que é que tu vai fazer? E, ó, isso aqui está acontecendo, mas e aí, qual o caminho tu vai tomar? Qual a tua decisão? Tu vai ficar nesse mesmo lugar? Para mim, me traz muita reflexão em relação à vida, o que é que a gente faz, né? O que é que a gente pretende. Para outras pessoas, não. E eu tenho que respeitar, né? E algumas pessoas até concordam com o que acontece, e eu tenho que respeitar. E é complicado. São acontecimentos pedagógicos para todos nós, né? Voltando lá no texto, o que é que tem mais? Ainda na mesma pergunta, né? Você vê que as perguntas são muito profundas e as respostas mais ainda, né? Os espíritos dizem: preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. E o objetivo não é nosso, o objetivo é divino, né? É de Deus. Só que ainda continua, o que eu acho bem interessante também, e mostra um pouco, muito da nossa limitação. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais, ou seja, as derrotas, as perdas, é do, isso a gente consegue enxergar apenas do nosso ponto de vista. Daí vem que os qualificar de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. É interessante porque isso pode ser aplicado para diversas coisas. Diversas coisas. Na escola, a gente valoriza, a gente diz que as disciplinas mais importantes são aquelas que a gente tem mais dificuldade. Eu vi um meme uma vez dizendo assim, que o Brasil é o país em que as crianças passam direto em inglês, mas vão para a recuperação em português, né? Ou que a física, que é a disciplina que eu ensino, é mais importante, é uma disciplina importante, mais importante que filosofia. E não é de forma alguma, né? Todos os conhecimentos são importantes, mas aqui há uma ideia de que ser aprovado em filosofia, que não quer dizer que a pessoa aprendeu filosofia, mas ser aprovado em filosofia é mais fácil do que ser aprovado em física, que não quer dizer também que a pessoa aprendeu física, né? Então, essa nossa relação com aquilo que é difícil, que nos traumatiza, que né, enfim, coloca na gente, emprega na gente certos desafios, nos marca, nos choca, machuca, né? E a gente coloca isso como derrota, como perda, né? E a gente não interpreta isso como algo positivo, como algo para o nosso aprendizado, como algo para o nosso aperfeiçoamento. Fala, Vai falar bem. Ouça, pode falar, Ori, não tem problema não. Não, na questão realmente a questão de tudo que é fácil é menosprezado, na questão de fácil entre aspas, né? Filosofia, educação artística, sei lá, educação física, né? Questão do desafio, né?
acho que porque as pessoas querem um desafio, né? Mas muitas vezes as pessoas não estão é, dispostas a pagar, muitas vezes, o desafio. Por isso que eu encaro também a questão dos flagelos, né? A questão dos flagelos são desafios de como a humanidade vai enfrentar, né? E eu não falo somente dos flagelos, a gente fala, assim, o texto de Kardec está falando também, fala dos flagelos naturais, pandemias, terremotos e tudo mais, mas também tem os flagelos econômicos também, a questão as crises financeiras, as crises recessivas, que tipo, por exemplo, a quebra da Bolsa de 29, que teve efeito devastador em economias, muitas pessoas é, tiraram sua vida porque perderam suas fortunas, né? Também na Europa também desemprego e tudo mais também são flagelos também, né? A diferença é porque são, ao invés de serem ocasionados pela natureza, são ocasionados pelo homem, pela ação do homem. Então também tudo isso, esse tipo de flagelos também, pandemias, maremotos, terremotos, tudo isso também serve também para nos impulsionar, seja também como sociedade, mas seja sociedade como por exemplo os econômicos, mas também como seres humanos que seriam esses casos naturais, né, para nos impulsionar, né? Isso também é importante. É verdade. Assim, tudo que faz o ser humano parar para pensar, né? Tudo que faz com que a gente olhe, como eu falei, olhe para o outro, enfim, saia um pouco do nosso mundo eu, o meu trabalho, a minha vida, o eu, tipo, essa intenção, né, da gente passar por um sofrimento ou ver outra pessoa sofrer, faz com que a gente, né, assim, pelo menos para mim, quando a gente estava na Irlanda quando tudo aconteceu, foi tudo muito, muito louco, assim. Foi um momento que eu olhava, que eu pensei, meu Deus, o que é que vai acontecer no futuro, assim, e que futuro, né? A gente começou a ficar muito preocupado, porque... E, e olha que nessa nossa época a gente tinha como falar com os nossos parentes, né? Como conversar, como falar, como manter contato, tem o celular, tem a tela, mas foi um momento, e eu acho que ainda é um pouco de muita incerteza, é o momento da gente parar e dizer, poxa, e agora, né? O que é que a gente quer? O que é que a gente quer fazer? O que é importante, né? Eu lembro que a gente está num grupo de estudo aqui em Portugal, e aí uma história muito, muito triste de uma menina que perdeu o filho. Eu, pelo menos, não tenho coragem de perguntar de que modo. E aí ela trabalhava com uma coisa X na vida dela, e ela correu do Brasil para cá, porque o filho dela veio a óbito no Brasil. E aí ela comentou, ela disse que só trouxe a Portugal coisas do filho dela. São roupinhas. Roupa, tarefa de escola, tudo. Ela só trouxe na mala coisas do filho dela, porque ela disse que ela percebeu nesse momento que nada que ela tinha, ou que ela trabalhou, ou que ela construiu, nada importava, nada. Ela perdeu a coisa mais preciosa da vida dela, menino, mas. E aí, quando ela conta, meu Deus, aperta tanto o coração, que a pessoa não tem nem o que dizer. A Aí ela gente disse, estava discutindo justamente essas questões do que era importante, do que fazia você progredir, do que era bom para você de fato, né? Então, a ideia era aquela história, né? Que as coisas materiais, a riqueza material, não necessariamente. Aí ela contou essa história, ela disse que trouxe a roupinha do filho para sentir o cheirinho dele e tal. Aí foi aí que ela percebeu o que é que realmente era importante. Foi fica. fantástico, o exemplo é fantástico e reflete muito isso, né? Tipo, o quanto que a gente valoriza coisas que são inúteis, né? E só depois que a gente, enfim, perde alguma coisa importante de fato, é que a gente acaba valorizando isso, né? Por exemplo, eu lembro uma erupção, foi até atual, assim, e foi por aqui, por alguma ilha que faz parte assim, pelo menos próximo aqui da Europa, né? E aí as pessoas tendo que abandonar suas casas. Ali nas ilhas, acho que foi ali nas Ilhas Canárias, né? Foi, Foi,
As pessoas, tipo, tá bom, não tinha o que fazer, não dava tempo, vamos contratar um caminhão de mudança. Não, você tinha que se salvar, meu amigo, e tinha que sair. É você com a roupa do corpo, seus documentos no máximo, e sai, e leva o que é importante, corre. Corra para as montanhas, né? Exato. lugar mais alto. E a lava É, chegando, tipo, não tem eu o que lembro, eu lembro fazer, de né? uma cena chocante, assim, né? Queimando as casas vindo e o pessoal tendo que olhar. É isso. E isso é interessante, né? Que os flagelos destruidores nos ajudam a perceber isso, né? Tipo, você vai carregar aquilo que é importante, aquilo que de fato importa, né? E nada mais. É interessante. E o Amaury tocou num ponto que eu achei fantástico. E tem a ver com muita coisa que a gente passa, né? É o quanto que nós somos responsáveis pelos flagelos que a gente sente, que a gente enfrenta, né? Porque a própria pandemia, os tsunamis, as erupções, tipo, a gente sofre por causa de uma erupção porque a gente escolhe viver próximo de um lugar que tem o risco disso acontecer, né? A gente sofre os tsunamis porque muitas vezes a gente provoca no mundo, a gente provoca no ambiente reações em que causam os tsunamis, né? A gente sofre as pandemias porque a gente entra em contato com elementos da natureza que a gente desconhece, mas a gente quer lucrar, mas a gente quer, enfim, né? A nossa ganância faz com que a gente não perceba as consequências dessas coisas e reflete diretamente em nós, né? Exatamente. É interessante. Ainda no texto lá do Livro dos Espíritos, tem a pergunta, né? Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Interessante, né, cara? Poxa, mas será que não tem outra forma que não apenas sofrer para crescer? Aí os espíritos. Deus não pode pegar leve, não. É mais ou menos isso. Eu pensei exatamente nessa frase. Sim, e os emprega todos os dias, pois que Deus a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. É interessante essa resposta, né? Que castigado no orgulho é perder aquilo que é supérfluo, mas que o meu orgulho faz com que eu valorize aquilo. Ou no castigado no orgulho é perceber que eu não sou capaz de controlar tudo que está ao meu redor. Uma pessoa com Covid, com insuficiência respiratória, respirando através de aparelhos, imóvel, como tive até um depoimento do que estava fazendo fisioterapia, tinha um senhor que estava fazendo fisioterapia, ele passou 2 meses entubado durante a Covid. Aí eu perguntei ele, o senhor achou que ia morrer o tempo todo? Ou seja, ele estava dependendo de outras pessoas para sobreviver, de aparelhos. Isso é uma questão é uma quebra de orgulho muito grande para uma pessoa. Eu tive a oportunidade, né, eu sempre falo, né? Foi uma época em que eu saí completamente da minha zona de conforto, sem pensar que faria, eu e o Dani, e eu me vi trabalhando no TI. E assim, é complicado. As pessoas, nossa, é um trabalho que realmente quem segura a vida da pessoa são os trabalhadores que estão ali. E eles lutam. Pô, lutaram muito pela vida das pessoas nessa pandemia, viu? Foi uma experiência incrível e era um trabalho muito bonito. E é isso, você apagado, entubado, às vezes você podia ter um momento ou não, né, sem sedação, mas foi bem complicado. Sim, de fato. Essa experiência foi. Aí, Kardec é uma das coisas que surgiu, inclusive, no meio espírita sobre isso, né? Não no meio espírita apenas, mas em meios.
de caráter religioso. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Aí, tipo, a nossa noção de que o sofrimento é apenas para o mal, e que aquele que é bom, aquele que faz o bem, não vai sofrer, né? Aí Kardec percebe, mas esses flagelos alcançam o homem de bem como o perverso, né? A gente já ouviu até de colegas que a pandemia veio para extirpar as pessoas ruins e não sei o quê, né? É Como se aquele verdade. que tivesse. O vírus fosse teleguiado. Ouvi. Exatamente, exatamente. Aí Se os morreu espíritos. não era bom, era algo assim, entendeu? Exatamente. Se morreu, exatamente. Se morreu é porque a pessoa era, né? Enfim, É, coisa triste, né? Aí os espíritos dizem: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa pensa depois da morte. Isso é um ponto fantástico, né? Que o nosso corpo é tudo. Se eu perco tudo. E até nós, tipo, mesmo nós que temos contato com a doutrina espírita, que a gente sabe que a vida continua depois, que a morte de fato não existe, a morte no sentido de tudo se acabar não existe, a gente lamenta quando alguém desencarna, né? É normal, quando alguém próximo ao nosso convívio, algum familiar desencarna, a gente sente, é natural, a gente sente saudade, a gente, enfim, sente falta da presença física da pessoa, é natural, é natural. Às vezes a gente se sente até egoísta, né? Tipo, algum ente querido tá no hospital, sofrendo. No íntimo a gente prefere que a pessoa esteja ali, mesmo sofrendo, do que continue a sua existência no mundo espiritual de uma forma melhor, né? A gente tem essa noção e e é normal. Vocês querem comentar alguma coisa sobre essa primeira frase? é isso mesmo, né? Da questão do egoísmo, do sofrimento, né? De querer você. Que o seu ente querido fique, né? Mesmo sofrendo lá entubado, lá na luta da vida e da morte. Como aquele. Como teve os casos, né? Daquele do Paulo Gustavo, o sofrimento dele, eu ficava pensando, rapaz, meu Deus, né? É assim, eu fiz aquele pensamento. Ô, cara, não fique nesse sofrimento, não. Siga em paz, porque você, o sofrimento dele, é todo dia um sofrimento, era uma coisa. E eu ficava muito triste com isso, por causa do sofrimento dele. Aí eu achava melhor que ele fosse logo para cumprir a missão dele e tal, tudo mais. Era isso que eu pensava, né? Não Exato. ficar complicado. E outros casos também, né? Olha que o caso dele, assim, né, apareceu para todos nós, né? E aí, tipo, como tu disseste, assim, ficava sempre a atualização, né? Aí agora aconteceu isso, aí agora apareceu tal problema, aí agora evoluiu para tal coisa, e os médicos tentando agir, mas, poxa, até que ponto, né? Não está esticando também aquele sofrimento, mas tem, a ação tem que ser feita, né? Mas que ele, como que ele fosse, tipo, nessa praia e vai logo, né? Poxa, muito sofrimento, muito sofrimento. Pois é, o Paulo Gustavo foi uma referência de. É uma pessoa, não é uma pessoa que ninguém era próxima a nenhum de nós, mas é uma pessoa notável, famosa, né? E que, como as notícias eram diárias, a pessoa ficava angustiada mesmo, né? É algo inevitável a nós não ficar refletindo sobre isso, né? Do que ele passava, etc. Mas vamos lá, voltar aqui ao texto. Ah, ora, conforme temos dito, a vida do corpo é bem pouca coisa curta, né? Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Quer dizer, onde nós estamos, o corpo, as sensações materiais, não representam a realidade de tudo.
né? É somente uma percepção. Esses os filhos de Deus e o objetivo de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Pois é, interessante. E essa ideia do corpo é por causa disso, por causa dessa valorização, que a gente lamenta tanto as nossas perdas, né? Mas que ele fala sobre 100 anos no nosso mundo é muita coisa, mas não passa de um feixe de luz, de um relâmpago, quando a gente compara a eternidade. E a pergunta de Kardec sobre o homem de bem e o perverso, acredito que a diferença, seja o homem de bem ou os flagelos gerais, vão atingir tanto o homem de bem no sentido daquele que faz o bem, aquela boa pessoa, quanto a pessoa que é perversa. Mas a diferença é como é que um e outro vai enfrentar a dificuldade e o flagelo, né? Aquele que é bom vai enfrentar com resignação, com resiliência, vai entender que aquilo é para o seu aprimoramento, né? E o outro não, o outro vai, enfim, culpar as pessoas, vai culpar a Deus, vai culpar a humanidade, menos ele mesmo. Assim, foi lembrado a questão da como assim realmente a vida humana ela é um relâmpago, né? Eu fico pensando, cara, daqui a pouco eu faço 50 anos, no instante. Realmente, a vida realmente é. Que Meu foi? pai disse que a única idade que demora, Maurício, é 18. É, Pronto, acabou. e realmente a nossa vida é um relâmpago mesmo. Daqui a pouco eu faço 50 anos e daqui a pouco eu não acredito que vai haver mais 50 anos depois disso. Mas, Quantos mais eu tenho, né? pois é, eu realmente é isso mesmo, é menos que um relâmpago. E acho que com o tempo a pessoa vai vendo que todas as coisas são todas as coisas são irrelevantes, que dá muito valor e tudo mais. É como aquela coisa, como o texto falou, né? É uma roupa, né, que estamos aqui, e essa roupa vai mudando durante o nosso corpo físico, né? As fibras da roupa vão mudando a cada 7 anos, né? Mas o espírito que continua, né? A pessoa que usa a roupa continua lá e progredindo. É isso que o texto ele enfatiza, né? Interessante, eu lembrei agora de uma coisa. A gente sempre lembra do passado com carinho, a ponto de esquecer coisas que naquele período a gente vivia reclamando ou meio que desgostoso. É como aquela experiência da adolescência que na época parecia que ia nos matar, parecia que era, enfim, interminável e que hoje a gente lembra até com certa graça, porque passou. E toda vez que a gente passa por uma dificuldade, por um flagelo, por um obstáculo, durante a trajetória, parece que é algo insuportável. Mas depois que a gente ultrapassa, a gente percebe o quanto que aquilo nos fortaleceu, o quanto que aquilo foi algo importante na nossa trajetória da vida inteira, né? O fato é que a gente supervaloriza mesmo aquilo que a gente está passando hoje, né? E parece que é insuportável, parece que é interminável, mas quando a gente começa a perceber o poder do tempo, né? A gente entende que aquilo é algo passageiro. E você falou das idades, Amaury. A minha cunhada já tem 40, né? Ou já passou dos 40, enfim, eu tô chegando nos 40, ela diz, pô, quando a pessoa faz 40, a pessoa diz, pô, cheguei na metade. Pelo Se, menos. se for por uma, tipo, tendo uma boa proporção, né? Cheguei na É metade. verdade, é verdade. Eu também já estou quase chegando aos 40, é isso aí. A vida, a gente, um dia eu estava até no trabalho a conversar com a pessoa lá, meu Deus, 18 anos eu já fiz, já tem, sabe? Bateu aquela mesa, já fazem quase 20 anos.
Caramba, a vida, né? É uma vida inteira, viu? De alguém. Então, assim, o tempo passa e a gente começa lógico, a cabeça é outra, as experiências são outras. Eu achei engraçado um momento que a gente estava na aula, nesse curso, e alguém disse, mas na próxima vida, que assim, se eu tivesse a cabeça que tenho hoje, com 15 anos, né? Aquela história que a gente sempre fica, que é impossível. Aí a pessoa foi e falou assim, não, mas na próxima vida, Com eu 15 teria anos, com 15 anos, eu teria uma cabeça melhor, porque as experiências que eu vivi nesta vida vão me melhor dar uma. vai. Aí a gente nasce, não necessariamente, né? Melhor vai. Não vai ter a cabeça que tem hoje com... Tipo, eu tenho 38. Eu não vou ter, quando eu tiver 15 anos na próxima existência, eu não vou ter a cabeça que eu tenho hoje exatamente. Porque a construção também depende da construção material, né? E a matéria, a existência na matéria serve para isso também, né? Não é só a evolução do espírito. A limitação, a matéria coloca na gente certos limites. E esses limites fazem com que a gente supervalorize a própria matéria. É como Ainda eu lá venho, no texto. Ah, desculpa, desculpa, eu ia pode dizer, falar. como atualmente estou dizendo assim, a gente, né, sociedade, pessoas, enfim, mundo, a gente a gente quer muito alguma coisa, né? Todos nós queremos muito alguma coisa. E aí é aquela história, Deus é tão sábio que ele vai te dar o que tu queres, assim, ou o que tu precisas. Mas é neste momento que ele vai testar, que vai vir né, todos os questionamentos, ou as dúvidas, ou tu vai lidar com muita coisa que é consequência, como tu falaste, de você conquistar algo que você pensou que queria. E é neste momento que ele diz: Você estava preparado para isso mesmo? Interessantíssimo. Pois é, ainda lá no texto de Kardec, lembrando que a gente só leu duas perguntas, né? Esse tempo todo que a gente está conversando. Eu abri aqui quatro artigos da Revista Espírita, eu acho que não vai dar tempo da gente Não. chegar neles, mas eu vou indicar para quem quiser ler depois, certo? Coloca no link, né, no Colocar até post. no link, exatamente, colocar até no link os textos aqui para falar Ah, sobre isso e se comentário aprofundar. fixado. No comentário fixado. Comentário fixado, pronto. Aí Kardec ainda insiste, né? Porque, enfim, Kardec estava encarnado, então também, como a gente fala, valorizava muito o corpo, a matéria, como questão de até instintiva, né? Aí, mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser, ou seja, deixam de o ser pessoas boas ou de sofrer, né? Aí os espíritos ainda dizem: se considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância darias a isso. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. É uma confirmação disso que nós estamos conversando, né? Se a gente tivesse noção da realidade e os cachorros aqui latindo e enfim, né? Se a gente tivesse noção dessa realidade, a noção a gente tem, mas a nossa limitação ainda faz com que a gente valorize muito a vida não como ela é, né? Mas a vida como se fosse tudo que a gente tem, né? E não considerasse o infinito, né? Que nós vamos viver ao infinito e além, né? Vamos ter a consciência, nós vamos existir, não como Daniel, a Maria e a Isabel, mas vamos existir ainda, né? Ao infinito, né? E Kardec ainda diz assim, tem um comentário dele, né? Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo, né? Os flagelos coletivos, ele coloca. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a contemplar toda a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, são esses tão terríveis flagelos não nos pareciam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo.
é um convite à reflexão que os espíritos nos falaram, né? De observar o todo e não o ponto individual, né? Observar o todo e não somente aquele momento de sofrimento, mas em si, o que é que aquele sofrimento vai me ajudar, o que é que aquele sofrimento vai me ensinar, né? Basicamente é isso. Eu adoro conversar essas coisas da doutrina porque me fazem, assim, me fazem refletir muito sobre as coisas que a gente passa, né? Enfim, a tentar olhar de uma forma diferente, porque essa forma da gente ver as coisas por partes também é humano, né? Mas a gente tem que ultrapassar um pouquinho isso. Que se a gente só ficar justificar, né? Justifica, 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 a gente não muda. Então é importante. É questão do como o ser humano vê o tempo, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo o tempo de maneira diferente. Quando a gente tinha 18 anos, a gente não pensava em plano de previdência e essas coisas. Não, Então, quando a pessoa com uma certa idade começa a pensar, "Ei, depois que eu me aposentar, como é que vai ficar?" É a própria questão de como a pessoa vai percebendo a vida, né? A passagem de tempo ela é mutável. A pessoa, por exemplo, como você falou, como a Beli falou, né? Com 18 anos, quando a pessoa é criança, a pessoa acha que 18 anos é longe, vai ficar 18 anos. Por exemplo, uma criança de 9 anos, vai pensar, 18 anos é muito tempo. Por que ela vai pensar isso? Porque 18 anos, uma criança de 9 anos, 18 anos, equivale ao tempo de vida dela. O 9 dobro, né? mais é o dobro da vida dela, é o dobro da vida dela. Então, a percepção de tempo é diferente de um adulto que, daqui 2 eleições, 2 Copas do Mundo, no instante. ele Uma pessoa- começa a contar diferente, é verdade. É verdade. A gente ultrapassa a idade, por exemplo, a gente ultrapassa 30, a gente, meu Deus, já estou ao caminho dos 40. A gente já não pensa, não, faltam, né, 10 anos ou 9, não. A gente já pensa, meu Deus, eu já estou a caminho de tal idade, né? Enfim, é assim. E essa percepção, ela depende muito dos nossos parâmetros pessoais, né? Eu, como gosto muito de futebol, eu brinco que as pessoas da minha geração que gostam de futebol ficaram muito mal acostumadas a acompanhar a seleção brasileira de futebol. Por quê? Quando eu comecei a gostar de futebol, acompanhar, em 1994, o Brasil foi campeão. E aí, 4 anos depois, eu tinha uns 13 para 14 anos, eu acho. Em 1998, o Brasil foi vice-campeão. Depois, quando eu tinha os meus 17 e 18 anos, o Brasil foi campeão de novo. Então, numa parte curta da minha vida, mas que representou quase a metade da minha vida, o Brasil foi campeão, chegou em final e foi campeão de novo. Desde então, né, a seleção brasileira começou a não chegar, e o que é o mais normal, né, é o que é comum. Só que o nosso parâmetro individual, pessoal, não nos limita. E a matéria, o corpo, né, o nosso raciocínio limitado, ele não nos permite, muitas vezes, ter essa percepção do todo, né? Não nos permite. Só que, ainda bem que a doutrina espírita, ela tem um dos fundamentos que ela insiste, né, em muitos tópicos, insiste essa questão do tempo, calma. Você fala disso porque você não está vendo o todo, né? Assim, daqui a 1.000 anos, daqui a 100.000 anos, daqui a 1 milhão de anos terrestres, isso aí não vai significar nada. Vai ser uma experiência que você passou que lhe ajudou a construir a sua individualidade, mas não vai ser algo que, enfim, você vai passar por outras 1.000 mortes piores que essa. É verdade. E assim, como a gente está a falar dos flagelos, né? A gente quando vê, né, ou guerras, né, ou pandemias, ou o que está, né, o que está sempre a acontecer em todo canto, a gente fica, meu Deus. Eu mesmo não consigo me ver, por exemplo, a gente conhece países, não só a Ucrânia, né? A realidade da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, está tomando a proporção que tem nos noticiários, mas não só existe guerra lá, e tem canto que sempre existiu.
É porque tem influência no Ocidente, que o Ocidente é o mundo, entre aspas, que a gente tem mais contato, né? Mas, tipo, o Médio Oriente, Da África, as a guerras África, civis. a Ásia, também. Eles têm uma realidade, a África, né, pelo menos o que a gente escuta, de doenças e de guerras que não passam, não param. Então, assim, a gente ainda está numa realidade muito melhor, se a gente parar para pensar. Mas aí a gente entra naquele comodismo, né? A gente fica acomodada. Então, quando acontece, a gente, meu Deus. Mas também é aquela coisa, não dá para a gente ficar sentindo tudo por todo mundo. Também ainda tem esse problema. É a dosimetria, né, nas coisas. Exato. Pois é. Então, estamos chegando aos nossos finalmente do episódio de hoje, né? Eu convido a Belle para fazer as suas considerações finais, depois o Amaury. Obrigada, eu agradeço por esse debate. Eu acho isso muito importante, como eu disse, essas nossas conversas sobre esses temas, assim, me fazem muito bem. Eu espero que todos tenham gostado. Obrigada por estarem aqui, né, nos ouvindo, e obrigada, Daniel, obrigada, Mauri. A gente está mais uma vez aqui nessa nossa conversa. Eu gosto muito desses nossos momentos. Eu que agradeço a vocês dois aí por essa oportunidade aqui de estar compartilhando aqui esse tipo de ensinamentos, né? E compartilhando e aprendendo também, né? Porque tudo isso aqui é um aprendizado, estamos aqui aprendendo um com o outro e esclarecendo uns aos outros, né? E que bom que esse conteúdo vai continuar e possa ser compartilhado com os nossos amigos, várias pessoas que precisam de algum esclarecimento, desse tipo de pandemia, né? Agora que saímos da crise emergencial de pandemia, né, podemos refletir e ter até um certo distanciamento cronológico para poder analisar, refletir mais sobre isso, a questão das consequências e mudanças que a pandemia causou na nossa sociedade. Perfeito. Eu que agradeço aos dois. Agradecemos também à internet, aos cientistas por proporcionarmos estarmos distantes, porém juntos. E eu vou colocar, como eu disse, os textos no comentário fixado, né, os outros textos que nós separamos, mas para aqueles que estão nos acompanhando, não sei daqui a quantos anos, nas plataformas somente de áudio, a gente leu, precisa acompanhar, é a parte terceira do Livro dos Espíritos. Lei da Destruição, Flagelos Destruidores, duas perguntas apenas. Marcamos aqui também a Revista Espírita de 1862, abril, Epidemia Demoníaca na Saboia. Na Revista Espírita, julho de 1867, Epidemia na Ilha Maurícia. Na Revista Espírita de novembro de 1868, Epidemia na Ilha Maurícia também, né, uma consequência do texto de 1867. E a, na Revista Espírita, em maio de 1861, O Anjo da Cólera, a cólera sim, a famosa cólera que nós no Brasil sobrevivemos a ela. Né? Todos nós aqui do podcast sobrevivemos à cólera. Eu e a Belle talvez um pouco na nossa infância, né? Mas nós aprendemos a fazer o sorinho caseiro. É verdade, todos nós. Então, tudo de bom a todos, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado de estar conosco nestes momentos e até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração. Até mais. Até mais.